que o Felipe Neto odeia o Luiz Castro, ex-treinador do Botafogo? Tem coisas que realmente só acontecem com o Botafogo, como ir de campeão brasileiro em cima do time de Pelé a ser esquecido no próprio país, e ser patrocinado pelo Felipe Neto e perder o patrocínio do próprio Felipe, ser comprado por um bilionário que compra times de Premier League e perder o seu treinador simplesmente por causa de um dos maiores da história, para delírio do Felipe Neto e da torcida. A vida do Fogão parece até uma novela mexicana que vale a pena acompanhar, só que tem um enrosco aí e com informações ocultas que estão prestes a ser expostas, e é por isso que hoje vamos entender o porquê o Felipe Neto odeia o Luiz Castro. Eu sou o JS, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. A verdade é que os botafoguenses estavam nas nuvens. E não é segredo pra ninguém que Santos, Corinthians, São Paulo, Vasco, Inter, Cruzeiro e entre outros gigantes do Brasil já viveram dias melhores. Só que a maioria pode se orgulhar que esses dias não foram há tanto tempo assim. Alguns foram multicampeões de títulos relevantes até na década passada. Porém, a vida do torcedor do Botafogo é muito mais sofrida do que a maioria dos outros. O time já foi rebaixado 3 vezes no século XXI, em 2002, 2014 e 2020. E o último título de expressão nacional que ganhou foi o Brasileirão de 1995, quando o artilheiro dos gols bonitos, Túlio Maravilha, estava em atividade ainda. Pois é, já faz muito tempo. Desde lá o time teve poucas glórias, como ficar no top 5 do disputado Brasileirão nas edições de 2010, 2013 e 2016. E de 2006 pra cá, até ganhou 4 taças Guanabaras. Mas ainda assim, fazia muito tempo que o Fogão não representava perigo como nesse ano. Mas foi na época de seu último caneco até aqui que Felipe Neto e seu irmão decidiram patrocinar o Botafogo, com as empresas Netos e a Vigia de Preços, e o patrocínio acabou durando pouco, somente até 2019. O cara até mesmo aproveitou para ir jogar alguns jogos festivos vestindo a camisa do clube. E bem, vamos dizer apenas que o Felipe Neto não serve para estar dentro de campo. Apesar de tudo, ele é um botafoguense lunático, tanto que depois que seu contrato se encerrou com o Fogão, ainda ajudou algumas vezes o clube financeiramente, e apoiou a compra da SAF do clube pelo empresário John Textor dos Estados Unidos, sócio de um fundo de investimentos que também é dono do Lyon, do Racing e do Crystal Palace, que prometia mudar a vida do Botafogo. E claro, na ânsia de chegar e mostrar serviço, o bilionário acabou fazendo algumas besteiras, comprando jogadores que no fim só foram perca de dinheiro e não fizeram nada dentro do clube. Mas aos poucos isso mudou e muito. Eles conseguiram montar um bom time, muito competitivo, isso somente para manter o Fogão na Série A, buscando não os mais caros do mercado, e sim os que seriam mais eficientes, aqueles que chegariam para resolver. E para a cereja do bolo, Luiz Castro chegou, recém-saído do Al Duhail do Catar. Sendo sincero, todo mundo esperava um Botafogo mais competitivo esse ano, mas que no máximo ficaria batendo no meio da tabela, mas não é o que vinha acontecendo. O Botafogo é o líder e com sobras, tendo 7 pontos a mais que o Grêmio de Luiz Soares, o vice-líder do campeonato, e batendo o Palmeiras, um dos principais times do país, e um rival direto ao título dentro do Allianz Parque, casa do Palmeiras. De quebra, os cariocas ainda têm o melhor jogador do futebol brasileiro, Tiquinho Soares, o cara que tá arrebentando esse campeonato. Sim, aquele mesmo cara que foi de pedreiro a um jogador avaliado em 180 milhões. Para quem estava desacreditando da força do Botafogo até aqui e achava que era fogo de palha, a vitória sobre o Palmeiras de Abel Ferreira, atual campeão brasileiro, com um tiquinho de gol Soares, deixou tudo mais claro do que seria esse ano pro Botafogo. Só que depois dessa vitória imponente, onde tudo parecia estar nas nuvens pros botafoguenses, as coisas começam a desandar. Quando veio a mídia que um amigo de Luiz Castro teria ligado para ele, para viajar para a Arábia e ganhar 4 vezes mais treinando por lá. Só que acontece que esse grande amigo é ninguém mais, ninguém menos do que Cristiano Ronaldo. Cristiano ligou para Luiz Castro e reforçou o desejo de ter Luiz Castro no Al Nassr. Ele é um treinador de projeto, de reestruturar clubes, e o Cristiano Ronaldo sabe dessa valência do Luiz, e por isso ele quer ele no Al Nassr, disse o jornalista Bruno Andrade ao UOL. Atualmente o robozão tem um salário absurdo, astronômico, de 200 milhões de euros por temporada. Quase que uma concorrência desleal com as quantias pagas pelo Brasil. Especula-se que o governo árabe disponibilizou 20 bilhões de dólares para que os times do país contratem jogadores de grande nível técnico, e isso atraia mais investimento e olhos para o futebol árabe. Mas qual o interesse do governo de disponibilizar tanta grana? Bem, o motivo é a Copa do Mundo.
A edição de 2026 da competição já tem duna e vai se passar no Canadá, México e Estados Unidos. Só que a de 2030 ainda não tem. Por isso, como o Catar, os árabes estão tentando ganhar no grito, montando uma boa liga a partir do dinheiro e tentando comprar a edição de 2030 para seu país. Ainda assim, mesmo com tanta grana na mesa oferecida pelos árabes, só perdemos a luta quando desistimos dela. E o Fogão decidiu pôr a cara a tapa para tentar ficar com Luiz Castro. E segundo o Felipe Neto, que não é jornalista nem nada, mesmo assim deve ter muitos contatos no clube pela sua influência, a diretoria realmente teria tentado manter o português a qualquer custo, prometendo um aumento no salário e provavelmente novas peças para deixar o elenco ainda mais recheado. E até mesmo a própria comissão técnica do treinador queria a permanência dele para finalizar o trabalho. Só que o projeto do Al Nassr ganhou o coração de Luiz Castro. E claro que essa atitude de trair acendeu o fogo do Botafogo. Felipe Neto, por exemplo, veio até as redes sociais chamar o português de mercenário e sem palavra. Lembrando a torcida que Luiz estava deixando o clube antes de um clássico contra o Vasco, não demonstrando nenhum respeito. E no jogo contra o Magalhães, a torcida também, em todo o seu direito, protestou contra o treinador. Vaias, xingamentos, cânticos. Ô Luiz Castro, o Botafogo não precisa de você. E chegaram ao cúmulo de jogar notas falsas em direção ao técnico. Tudo isso movidos pela raiva, pelo sentimento de alguém que estava no comando de seu clube do coração e o trocou por dinheiro. Não dava para esperar menos de uma torcida que há muito tempo esperava seu clube nesse nível e agora se sente abandonado. Por outro lado, também devemos olhar um pouco para o português. Alguns que trabalham com futebol ou qualquer outro esporte estão preocupados em primeiro formar o bom pé de meia para sua vida, para depois trabalhar realmente com o coração. Isso é normal, mas é fato que a atitude, o jeito que o técnico está saindo, não foi nada legal, nem para ele, nem para os torcedores, e muito menos para o mercado do futebol brasileiro, que estava se valorizando cada vez mais. Agora o Botafogo se vê em um período decisivo. O próximo jogo é um divisor de águas, porque mesmo o Vasco na zona da degola, é preciso lembrar que esse é um dos clássicos mais históricos do Brasil. Então, se o Botafogo vacilar, aqui pode preceder a ruína desse time, o início de sua queda, o início de ver o sonho de um título nacional indo embora. E mais do que nunca, a torcida conta com seus guerreiros dentro de campo, como Tiquinho Soares, para segurar as pontas desse clube centenário. E conta também com uma ação rápida da diretoria para trazer um novo treinador à altura, para o clube não desacelerar nesse momento tão importante. O time tem apenas 2 balas para gastar. Pode perder 2 partidas que ainda vai estar na frente. Mas se caso as mudanças não sejam feitas da maneira correta, o trem-bala gremista do Palmeiras e de qualquer outro clube que esteja realmente disposto e engajado com o projeto vai tomar a frente. E a seca de quase 30 anos sem um título relevante vai continuar. É exatamente por isso, eu acho que nem precisa de mais motivos pro Felipe Neto e todos os botafoguenses odiarem Luiz Castro, o cara que traiu sem remorso a confiança de um clube histórico. Pra vocês que falam que eu sou flamenguista e clubista, nem flamenguista eu sou. E eu acho que um vídeo sobre o Botafogo é a prova disso. E eu tô muito ansioso pra ver o desfecho dessa história pro Botafogo. Mas e você, qual acha que vai ser o futuro do Botafogo?